Olá, somos alunos da Faculdade Estácio e abordaremos o tema pericardites. Definição: pericárdio é a membrana que recobre o epicárdio formado por duas camadas, a visceral e a parietal. Quando se tem uma inflamação inicial nessa membrana, isso é chamado de pericardite aguda. Já se essa inflamação leva a um acúmulo de líquido, é chamado de derrame pericárdio. Se esse líquido acumula de forma muito intensa, isso pode acabar evoluindo para um tamponamento cardíaco. E por fim, a lesão crônica, que é quando tem uma inflamação que dura semanas, meses, que começa a fibrosar, calcificar, isso é chamado de pericardite constritiva, ou efusiva constritiva, que é quando se tem um mix entre derrame, constrição e calcificação. Anatomia. Se lembrarmos da anatomia do coração, o músculo cardíaco é dividido em três camadas. A camada mais interna, que é o endocárdio, aqui no meio temos o músculo, que é o miocárdio, e a camada mais externa, o epicárdio. No epicárdio temos a camada visceral do pericárdio, que é a membrana que recobre tudo, e a parte mais externa, que é a camada parietal. Entre elas, há um espaço virtual que em situações normais não existe, mas que em caso de inflamação pode vir de 15 a 50 ml de líquido seroso. Etiologias. As principais etiologias são as infecciosas, principalmente virais, como, por exemplo, adenovírus, e vale salientar que tuberculose tem que ser sempre lembrado por estarmos em um meio que é endêmico para ela. As causas infecciosas são responsáveis por 2/3 do total de etiologias das pericardites. Tem-se também as causas autoimunes, como lúpus, febre reumática e artrite reumatoide. As neoplasias, que geralmente são metatásticas, porque é raro ter um tumor primário no coração, principalmente se as neoplasias forem de pulmão e de mama. Além de causas metabólicas, sendo a mais comum uremia e hipotireoidismo, seguindo aqui nas etiologias, a radiação, seja precoce ou tardia, e as causas cardiovasculares, em que é mais comum é no pós-operatório de cirurgia cardíaca, pelo fato de precisar abrir o pericárdio, e também tem a síndrome de Dressler, que é relacionada a um pericardite pós-infarto. Todas essas causas não infecciosas representam apenas 1/3 de todas as etiologias. Quadro clínico. O principal quadro clínico da pericardite aguda é a dor torácica, com característica pleurítica, ou seja, muda com a inspiração, é aguda, com melhora ao se inclinar para frente, por diminuir a pressão do líquido pericárdio. Na ausculta, possui presença de som de um atrito pericárdio, taquicardia ou sintomas como febres e sintomas de IVAS, que é infecção de vias aéreas, e GSA, que é a gastroenterocolites, e outros sintomas de acordo com a etiologia. No derrame pericárdico, o principal sintoma é o abafamento de bolhas. Quando o derrame evolui para um tamponamento, o quadro clínico passa a ser a tríade de Beck, que são as bolhas abafadas, êxtase jugular e o choque circulatório. No tamponamento cardíaco, o pulso paradoxal tem uma queda intensa da pressão na inspiração, que fica com a PAS maior que 10 mm de mercúrio. Também temos uma redução do descenso Y do pulso venoso. Na pericardite construtiva, temos sinais de congestão direita sistêmica, como a êxtase jugular e edemas em membros inferiores. Temos o quinoque pericárdio e o sinal de Kussmaul, que é um aumento da êxtase jugular, e o descenso Y do pulso venoso proeminente. Vamos entender agora a fisiopatologia desses achados. Quando ocorre o acúmulo rápido de líquido no espaço pericárdio, a pressão aumenta. Assim, ocorrerá um abafamento das bolhas. Esse acréscimo de líquido gera um aumento da pressão de enchimento nas 4 câmeras, gerando êxtase jugular. Além disso, ocorre a redução do fluxo entre o átrio direito e o ventrículo direito, acarretando na redução do descenso Y do pulso venoso. A diminuição do retorno venoso e do débito cardíaco gera hipotensão.
Dessa maneira, podemos observar a explicação dos achados do tamponamento cardíaco. Com a expiração, ocorre a diminuição da pressão intratorácica, aumentando o retorno venoso. Essa ação aumentará ainda mais a pressão no ventrículo direito. Esse aumento da pressão no ventrículo direito gera um aumento da distensão jugular, sendo um sinal de cursa mal. Nesse modo, com esse aumento de pressão no ventrículo direito, o septo desvia para a esquerda. Assim, o ventrículo esquerdo não irá encher adequadamente, ocasionando a queda de pressão arterial sistólica. Exames complementares. Para fazer um diagnóstico, a gente precisa de um eletrocardiograma, de um raio-x de tórax. Já o eco é importante, principalmente no caso que se suspeita de um tamponamento. Então, para pericardite aguda, ele não é fundamental. Outros exames, como tomografia ou ressonância, ficam mais reservados para quadros mais graves, que evoluem mal ou que tenham alguma outra suspeita, por exemplo, de malignidade. Os exames laboratoriais, temos as provas inflamatórias, que são proteína C reativa e VHS. Quando a gente investiga as causas, sempre tem que lembrar das causas metabólicas. Então, a função renal, porque falamos da uremia. Essa é uma importante causa de derrame e pericardite, além de pensar no hipotireoidismo. E se for uma mulher jovem com pericardite, temos que pensar em lúpus. Pode ser a primeira manifestação do lúpus eritematoso sistêmico. FAM é fundamental para avaliar essa hipótese diagnóstica. Diagnóstico de pericardite aguda. Nós temos 4 critérios. 2 critérios fecham o diagnóstico. Primeiro critério, que é a dor torácica, característica de dor pleurítica, que piora com a respiração, e essa dor pode irradiar para o trapézio e melhora sentado ou inclinado para frente. O segundo critério é o atrito pericárdico, que não é um critério tão fácil de auscultar. Podemos também observar o terceiro critério, que é a elevação difusa de ST ou depressão de PR, que é um clássico do eletrocardiograma. E o quarto, do derrame pericárdico, achado no raio-x ou no ecocardiograma. Com 2 critérios, já podemos fechar o diagnóstico de pericardite aguda. Tratamento. O principal tratamento da pericardite aguda é com anti-inflamatório, e os mais usados é o ibuprofeno e o ácido acetil salicílico, por pelo menos 2 semanas, que é o tempo da evolução da doença. Também pode utilizar o corticóide, mas deve ser uma exceção, só para quem tem contraindicação de anti-inflamatório, por exemplo, de doença renal e úlcera gástrica. O corticóide aumenta a taxa de reincidência e sempre é bom associar a colchicina. A colchicina é uma droga e tem uma ação anti-inflamatória e ela é usada em pacientes com gotas e outras doenças reumatológicas e foi testada com sucesso na pericardite, diminuindo a taxa de recorrência. Se no primeiro episódio ela deve ser usada por pelo menos 3 meses, na recorrência usar por pelo menos 6 meses. O tratamento do tamponamento precisa tirar o líquido, não tem jeito, tem que tirar. No centro cirúrgico ou em situação de emergência, temos que realizar a punção de Marfan. Já na pericardite constritiva, o tratamento é retirar esse pericárdio espessado, é realizado no centro cirúrgico, com alta taxa de complicação e mortalidade, ficando reservado para pacientes muito sintomáticos e que não respondem ao tratamento com medicações. Aqui temos uma imagem de punção de Marfan, que é feita localizando primeiro o apêndice xifoide do paciente, na região subxifoide. E vou com a seringa e uma agulha, 45 graus em direção ao coração, lado esquerdo, idealmente guiado por ultrassom, mas se for um paciente parado com derrame pericárdico, tem que fazer essa punção à beira-leito. Essas foram as referências utilizadas. Aqui estão os integrantes do grupo. Obrigada pela atenção.